Olá pessoal, hoje vamos de XPCI11, o fundo da XP, um fundo high grade, né? Inclusive no cenário atual pede muito fundo high grade, né? Das quedas que vem tendo, a gente vem acompanhando, os fundos high yield estão caindo muito, os médio risco, meio termo, né? Os fundos high grade também estão caindo, mas a queda é menos acentuada, inclusive pelo histórico que a gente tem de fundo imobiliário. Normalmente os fundos high grades eles conseguem se manter um pouco mais, digamos, menos volátil, né? Sofrem um pouco menos, né? Tendo em vista a questão dos desafios econômicos. E ele normalmente ali suas operações são operações para ser high grade, são operações de taxas baixas, né? Então você tem devedores ali um pouco mais tranquilos, com a qualidade creditícia normalmente melhor, né? Não quer dizer necessariamente, mas é esperado inclusive um pouco mais até pela questão da segurança também, sim, mas em cenários adversos, né, os high grades têm se mostrado um pouco mais, digamos que, eficientes, né. Aqui a gente tem questão de rendimento. Vamos dar uma olhada aqui no último anúncio do fundo, né, os 8,3 centavos, né? Aliás, os 83 centavos, né, lembrando, é o fundo base 100, tá sendo negociado aí com um desconto bem considerável em relação ao valor patrimonial, que está por volta dos 86 e 84. Rendimento, né, bem alto, né, 136% do CDI. Esse é um fundo high grade que ele costuma normalmente fazer ganhos de capitais ali em suas operações, né? Principalmente no investimento de operações conhecidas aí pelo fundo, que normalmente trazem prêmios implícitos, né? Isso dá uma turbinada um pouco na questão do retorno. Aqui a gente vê a questão patrimonial, questão de taxas, né? Não tem cobrança de taxa de performance. De taxa a gente tem 1% de administração, meio que dentro do que a gente vê normalmente, né, nos fundos high grades, né? Taxas ali por volta de 1%. Os cotistas, 70 mil cotistas. Temos aqui nos comentários do gestor, vai falar do desafio do ano para 2025, né? Também vem falar a questão do IPCA para esse ano, que inclusive a expectativa subiu, quebrando a barreira dos 5%, né? Chegando à expectativa de 5,08, que é a inflação alta, né? Se bem que pelo patamar do Brasil, se você pegar nos últimos 25 anos, vai dar uma média de inflação por mês de 0,5, né? O que daria ali praticamente 6%, 5, 6% no ano. Então, pegando essa média histórica aí, vai até estar dentro da média, né? Mas, enfim, o Brasil normalmente já, essa questão da inflação alta já é de longa data, assim como também a questão da Selic alta, tentando combater essa inflação, né? E tentando trazer investimentos, né? Já que a Selic não serve só para controlar a inflação, também serve para a questão de atrair investimentos externos, né? Você tem, por exemplo, é, um, um os Estados Unidos, taxas normalmente baixas, né? Você tem um retorno ali da renda fixa relativamente baixa diante do risco de crédito dos Estados Unidos, que é muito menor do que o risco de crédito do Brasil. Então, o Brasil fica um pouco mais atrativo, essa Selic também alta, né? Tende a trazer investimento, né, para a questão das operações voltadas para ela. E hoje a gente vê esse cenário, né? Muita gente entrando na renda fixa, né? Com taxas lá em cima, a gente vê operações de CDB coberto pelo FGC pagando 15, 16%, chegando até a 18%. Então, isso é uma forma também de queira ou não, atrair investimentos, né? Não só a questão do controle da inflação. Aqui a gente tem a questão de aquisição, né? O fundo adquiriu um CRI, né? E vendeu 2 CRIs de forma parcial. A gente vai ver mais à frente essas negociações. Vai falar também na estratégia da manutenção do portfólio, né? As operações de originação própria, né? Traz um pouco mais de segurança. A questão dos prêmios nessas negociações, né? Trazendo retornos de formas, inclusive, recorrentes, né? A gente já vem de longa data acompanhando o XPCI com esses retornos recorrentes que eles vêm fazendo, as operações. A gente vê aqui, por exemplo, os ganhos de capital no regime caixa foram aí na ordem dos 7,2 milhões de reais de ganho de capital, enquanto os rendimentos dos CRIs foram de 7,4 milhões, né? Então você vê que os ganhos de capitais tem aqui praticamente quase o mesmo, né, do valor proveniente dos rendimentos dos CRIs. Então tem aqui sim digamos que algo que não é pontual, né, que vem acontecendo de forma corriqueira, que vem acontecendo de forma diária, né, mensal, enfim, que vem acontecendo e vem trazendo retorno muito alto, né, para o fundo. Aqui a gente teve o resultado da carteira de FIIs dele, né, 0,3 milhões, e a reserva acumulada do fundo atualmente 38 centavos por cota. Na DRE a gente vê aqui os últimos meses, né, pelo que ele entregou de distribuição, tá condizente com o que ele vem tendo de resultado, né, não tem tanta questão, não tem tanto mistério, não tem questão da cobrança de taxa de performance. Então, o fundo segue no patamar ali, digamos que tranquilo, segue na distribuição saudável, nesse patamar de 80, 83 centavos por cota, né? Inclusive subindo, né? A gente viu agora no último anúncio, ele manteve o patamar dos 83 centavos por cota, e a gente tá vendo aqui que ele tá mantendo uma certa saúde, né? Uma certa tranquilidade. Vou até botar que ele mantenha aí os patamares de 83 centavos, né? Tá sendo aí que ele continue esse patamar, que é acima, né? Do que a gente vê. Ele vinha acompanhando
que ele vinha entregando normalmente, né? De 80 a 83 para os próximos meses, né? Vou chutar aí de palpite. Aqui a gente tem a questão das últimas distribuições, 80, 81 e 83, né? Ele distribuiu novamente os 83, como a gente já viu lá no Status Invest. E já vemos também novamente a questão da distribuição, questão de liquidez diária. O fundo vem mantendo um patamar de liquidez bom, né? Bem acima do bom ali. A gente tem um bom como R$ 1 milhão por dia. Ele vem mantendo 44 milhões por mês, né? Dividido aí por 22 dias, vai dar os 2,3 milhões de reais negociados por dia, né? Então tá bem tranquilo na questão da liquidez. A gente tem aqui questão de gráfico de rentabilidade, né, comparando o valor do mercado do fundo com os rendimentos, e a gente vê ele perdendo para o CDI. Né? Teve a questão da cota, de queda de cota, né, que vai impactar isso aí também, né, vai muito do período aí do valor da cota que está sendo considerada nesse caso, né, que vai estar pegando desde o IPO. Então, com esse deságio que a gente tem hoje aí bem considerável, né, e claro, os rendimentos também entregues, ele ainda está perdendo para a questão do CDI, né, vai muito do momento do valor que está sendo comprado adquirido, né? E aí você dá aquela turbinada na questão da rentabilidade, né? Inclusive também perdendo para NTNB, né? Renda fixa no Brasil, como eu falei, é um negócio forte. Então, fundo imobiliário aí para entregar tem que suar um pouco, né? Para estar conseguindo. E claro, obviamente, a questão do valor de aquisição. Aqui a gente vê o portfólio do fundo, 80% IPCA, 20% no CDI. A taxa de aquisição das operações de IPCA mais 7, né? E atualmente a gente tem na marcação mercado IPCA mais 8,41. Quando você tem uma perca de qualidade nessas operações, né? Ou por cenário da própria operação, ou por cenário macroeconômico, então você tem uma desvalorização daquela operação e automaticamente a taxa sobe, né? É por isso que a gente vê muitas operações aqui sendo negociadas atualmente na marcação mercado, né? O valor de taxa de aquisição, um valor menor do que é na taxa média, né? Na marcação devido a essa desvalorização, e aí automaticamente você tem uma elevação nessa taxa. Aqui a gente tem a tabelinha de sensibilidade, temos aqui no volta de R$ 72, né, o valor dos mais próximos, um IPCA mais 11,83, o que é muito alto, né, considerando a questão da taxa de aquisição aqui de 7%. Você tem operações ali high grades que estão com um yield, um retorno implícito aí bem alto. Claro, tem a questão do deságio na cota, né, a gente vê aqui 17% de deságio. Aqui pro ativo, né, CRI tem 4% aí em fundos imobiliários, aqui por setores, né, não sei para que ele coloca isso em inglês aqui, não faz sentido algum colocar isso aqui em inglês, né, Resident Real Estate, né, imobiliário, tá, setor alimentício, o retail que tá aqui, no caso, o varejo, né, aqui shoppings, e aqui a questão de médica, né, de saúde, enfim. Aqui a gente tem a questão dos indexadores, a gente já viu no 80% IPCA, a gente vê aqui a questão das operações, né, a gente tem o crédito corporativo, né, também tem o comercial, 51%, e o residencial aqui com 17%, né, eu diria que desses três aqui o mais arriscado seria o residencial, né, o corporativo aqui sempre é visto com bons olhos, o comercial normalmente tem a segurança mais alta, né, é bem diferente você ver aqui, por exemplo, tivesse aqui comparando, por exemplo, o crédito corporativo com a multipropriedade, né, mas enfim. Na carteira de FIIs ele tem atualmente quase 30 milhões de reais. Ele comprou cotas do BTCI e do MCCI. 2 milhões, né, 2,3 milhões de reais. Ele vai estar que estava aproveitando os preços descontados, né, no mês de dezembro. Se tiver pega aquele período lá, dia 18, dia 19, onde muita galera ali estava batendo a mínima histórica, deve ter pego um preço bem interessante, né, nesses fundos. Lembrando, os dois fundos são fundos high grades, também são fundos com uma pegada ali parecida com a do XPCI, taxas menos agressivas. A MCCI até tem uma exposição considerável numa operação, mas enfim, o BTCI já tem um portfólio já, operações ali mais com não tanta exposição como tem numa operação do MCCI, mas enfim, são dois fundos high grades, né? O preço aí pode ser algo interessante, né? Apesar de eu já ter falado aqui em outros vídeos, não sou muito de acordo e fundo imobiliário está comprando outros fundos. Mas, enfim, tem a questão da bitributação, né? Não é bitributação, né? A questão do pagamento, novamente, da taxa de administração desses fundos. São pagas duas vezes, no caso, está pagando no fundo que você comprou e no fundo que esse fundo está comprando. Aqui a gente tem a questão de composição desses fundos de papéis, né? A maior parte são fundos high grades, né? E middle risk. A gente vê aqui os dois high grades, MCC, RVBI e BTCI, né? O RVBI digamos que meio que pode até dizer um fundo híbrido, né? Tem muita coisa nele ali. Teve a incorporação de vários outros fundos que se juntaram. O Mori juntou tudo, foi pro RVBI, meio que um FOF, né?
Então não é um fundo com um risco tão acentuado, né? Tem já o GCRI aqui, fundo de papel, né? Talvez desses aí que tem o risco mais alto seja o GCRI, né? Os outros aí são com risco bem mais tranquilo, né? Não falando que a questão do risco do GCRI em si, né? Até porque a posição aqui tá 15%, mas não é 15% do portfólio, né? 15% da carteira de FIIs dele, que é 15% dos 30 milhões, ok? Aqui a gente tem as movimentações, teve venda parcial do CRI MRV e do CRI Mateus, inclusive gerando um ganho de capital aí de 176 mil. E aqui o novo ativo, o Berlândia Refresco, 15 milhões de reais, né? A taxa de PCA mais 8,15, a taxa aí middle risk. E vencimento e duration, aqui a gente vê a listagem das operações, né? Temos aqui a operação única Prevent Seniors com 9,58, né? Que seria a maior posição única. A gente tem o Açaí com 7,76, ele vai se repetir aqui com 1,38, né? Então, é sempre bom estar de olho nessas exposições. Temos GPA aqui em algumas ocasiões, né? Mas aqui é pesos bem pequeno. Tem outras GPA aqui. E bom, ela tá de olho nisso, né? Mas no caso do XPC a gente não tem tanta questão de exposição assim tão alta, né? Segue aí que digamos que dentro do esperado. Temos algumas operações que são provavelmente carteiras ali pulverizadas, como a questão da MRV, né? Provavelmente esse Canopus aqui, tá? Acreditas também, né? Essa carteira com múltiplos devedores dentro. Mas enfim. Aqui a gente já entra no detalhamento dessas operações, beleza? Um fundo high grade, um cenário meio que conturbado economicamente brasileiro, a questão do risco fiscal e tudo. E é isso aí. Eu peço a você que se inscreva no canal, participa do grupo do Telegram, o link vai estar na descrição, beleza? Participa do quadro novo do canal do Carteira dos Inscritos, também vai estar o link na descrição do vídeo também, lá junto com o link do Telegram, beleza? Isso foi tudo que a gente tinha para ver hoje, a gente se vê no próximo vídeo, valeu!